Santos Nicolis Andrews, nome bonito, Andrews. Gilberto, Sheila, tá todo mundo acenando, eu tô com a mão ocupada, vamos acenar pra galera. Vamos lá, vamos chegando, minha gente. Hashtag live do Raposão, já virou tradição, pra gente conversar um pouquinho. Hoje eu vou ter um convidado aqui para falar sobre projetos sociais, o que é que nossa região está precisando. A gente está acompanhando aí essa movimentação política, alguns pré-candidatos aparecendo para mostrar propostas, gente nova, gente de periferia, gente de comunidade, que vivencia, né, a realidade desses bairros mais carentes, dessas comunidades que precisam de atenção muito especial, né? Então eu vou convidar aqui hoje o professor Augusto Ribeiro, que já tá com a gente, já estou vendo ele aqui com a gente. Quando o professor Augusto Ribeiro me chamar aqui, então eu aceito o chamado dele. O professor Augusto Ribeiro, ele mora no município de Jaboatão dos Guararapes. Ele nasceu no Recife, mas se mudou para Jaboatão com 2 anos. E sempre viveu na periferia. Ele é aquele cara que nunca morou na parte rica de Jaboatão. Ali, Piedade, Candeias, Beira-Mar, não. O professor Augusto Ribeiro, ele sempre morou na Muribeca. E ele se anuncia como pré-candidato a vereador de Jaboatão dos Guararapes. E a gente quer saber aqui. Tudo bom, professor? Como vai? Tudo bem, meu grande amigo, grande jornalista Tiago Raposo. Que honra estar com você aqui, viu? Boa noite. Grande prazer, boa noite. Estava lendo seu currículo e é bem interessante, né, professor? O senhor tem um histórico humilde, não é isso? É verdade. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. com 2 anos você se mudou para Jaboatão e, pelo que eu vi do que você mandou para mim, sempre morou em comunidade carente, né? Você Sempre. nunca morou em Piedade, Beira-Mar, Candeias. Você morou em Exatamente. Muribeca, que mais? Exatamente. Muribeca, Marcos Freire, Marcos né? Freire. Morei um bom tempo em Marcos Freire também. Assim, eu acredito que nós viemos, né? Na verdade, quando eu falo nós, eu falo eu, minha família, né? Meu pai, minha mãe, né? Viemos exatamente de uma família muito tradicional, porém de humilde. Uma família tradicional humilde, né? Uhum. Sempre pé no chão, né? Sempre lutadores, batalhadores, realmente, acreditando que tudo na vida é conquistado através daquele velho ditado suor do seu rosto, realmente, né? Conquistando a cada dia um lugar, um espaço no meio social, né? E isso daí não é fácil de acontecer, né? Até por ser, Tiago, uma pessoa humilde, né? Pobre, de periferia, as pessoas já nos olham muitas vezes com um olhar meio diferenciado, sabe? Nos olha meio de lado, assim, Sei. como se fosse assim, ih, rapaz, quem É é esse cara? Vamos preconceito. analisar, né? Que é aquele velho preconceito. E, infelizmente, né, eu não dou muita atenção para isso no sentido de tá com muito mimimi. Mas a gente sabe que realmente acontece, infelizmente, da cor. Infelizmente, o preconceito racial ainda existe muito. Não deveria, mas acontece, né? O racismo é uma realidade muito triste no mundo todo e em alguns lugares com maior ênfase, né? Os Estados Isso. Unidos é um lugar muito triste, não é um país tão rico onde você tem uma disputa racial histórica e a gente está vendo aí, né? O que é que está Exato. acontecendo, né? Você está voltando aí décadas Décadas, sim, com para certeza. ver, poxa, né? Pessoas, seres humanos brigando por um direito mínimo que eu devo de viver. Ô, De professor, mas me viver. diga uma coisa, Isso. vamos falar sobre como é Vamos lá. crescer na periferia. Como é a criança da periferia, né? O que é que tem para a criança da periferia? Porque a gente sabe que falta muita coisa, principalmente Muito. oportunidade, escola decente, educação de Isso. nível. Como é que o senhor Exatamente. chegou até aí? Porque o senhor hoje é uma pessoa altamente qualificada, com pós-graduação, Oh, com mestrado, com tudo mais. é verdade. Pois é, Thiago. Então, assim, realmente, né, é uma boa pergunta. Ser criado no meio da periferia não é nada fácil.
pelo fato, como eu já falei, do desrespeito que infelizmente o poder público tem com quem é o menos favorecido, né? Infelizmente vivemos ainda, por mais que a Constituição nos garanta o direito de vir, nos garanta o direito da saúde, da educação, saneamento básico, mas infelizmente nós não temos essa garantia na prática, porque na teoria é muito bonito. A prática é outra totalmente diferente, né? É a gente chegar numa escola e infelizmente não termos vagas para ser colocado ali dentro como um aluno daquela escola, uma creche, né? Quando eu falo escola eu generalizo, mas uma creche, né? Que muitas vezes o pai não tem. Minha mãe mesmo, ela não tinha condições de pagar uma creche particular na época, ela precisava trabalhar, o meu pai precisava trabalhar, e eu tinha que ir para uma creche municipal, e aconteceu já de várias vezes minha mãe ter que me deixar com familiares porque não tinha creche disponível para que pudesse me atender, vaga disponível na creche. Então, assim, ser uma criança hoje da periferia, hoje não, desde a minha época até o presente momento, não é realmente nada fácil, né? É aquele velho ditado de você matar um leão a cada dia para que você possa sobreviver, né? É você realmente, muitas vezes, ter que vender o almoço para poder ter a janta, porque não é fácil, né? Além da questão da escola pública, você chegar a um sonhado UPE da vida, uma sonhada federal da vida, meu Deus, isso é muito difícil de acontecer, porque, infelizmente, as políticas públicas hoje elas não são voltadas para a periferia. Ela diz que é, mas como eu falei, a teoria é muito bonita. Tiago, eu queria até falar sobre isso com a questão de dados. Você vê, Jaboatão hoje, né, que é a cidade na qual eu resido, praticamente toda a minha vida, saí com 2 anos de idade, né, para morar em Jaboatão. Nasci em Recife, porque Jaboatão não tem maternidade pública, né? Toda a maternidade que tem em Jaboatão, ela é particular, então nem todo mundo tem dinheiro para pagar 3, 4, 5 mil reais para nascer numa particular. Então, agora é que se começou a construir, né, essa maternidade. Eu creio que até o final do ano deve estar sendo entregue. Essa é a promessa do atual governo do Jaboatão. Mas você vê, nós temos o que hoje em Jaboatão? Nós temos 146 escolas municipais e temos 21 creches. Veja, um município com mais de 700 mil habitantes, como é que tem condições de termos 65 mil crianças matriculadas, certo? Dentro do município, apenas com 146 escolas municipais e 21 creches. É uma coisa fora do comum, né? Porque, na grande verdade, quem tem condições financeiras vai botar o seu filho nas melhores escolas do município. Não vai procurar uma escola pública, não vai procurar uma escola do básica, né? O número de creches é alarmante. 20 creches no município como Jaboatão. 21 creches, exatamente. 20 creches, pouquíssima. E outra, nós temos muito menos do que isso, né? Da gestão agora anterior, né? Nós temos apenas 6 creches. Com a chegada da nova gestão foi que aumentou. Então, ainda bem que se teve esse olhar, que ainda é um olhar louvável, parabéns, né? Mas se aumenta. Em Jaboatão? Isso. Olha, para a quantidade de moradores que nós temos e a quantidade de crianças que necessitam disso aqui, no mínimo aqui em Jaboatão teria que ter, para assim, começar a pensar melhor, 40 creches no mínimo para começar. 40 creches no mínimo. Por quê? Porque você pega uma quantidade dessa de alunos que nós temos aí, porque quando eu falo 65 mil alunos dentro das escolas, é entre a escola e creche, né? Por exemplo, tem uma comunidade, a comunidade de Marcos Freire, por exemplo, nós só temos uma creche, que é uma creche CEMEI, né? Boa noite, aqui é o nosso conselheiro tutelar Josué, que está aqui nos assistindo, é seu fã também, Thiago. Estou tentando ler, né? mas acho que ele escreveu muito, aí ficou com reticências. Exatamente, ele é o conselheiro tutelar, isso, de Jaboatão. É um trabalho excelente que ele faz. Então, assim, você vê, Marcos Freire hoje mesmo, se for pegar a população de Marcos Freire hoje, Marcos Freire ultrapassa dos 35 mil, chegando a quase 40 mil habitantes dentro do bairro de Marcos Freire ali. Marcos Freire tem um número de moradores praticamente de uma cidade interior, aí do nosso estado. Tem interior que nem tem essa quantidade de pessoas. Então, você pega a quantidade de moradores que tem ali, a quantidade de pessoas que precisam colocar seus filhos, a creche não comporta, porque só tem uma creche dentro do bairro. Então, é dessa forma que a gente vai começando a ver a realidade hoje da educação, por exemplo, em Jaboatão. Então, eu me deparei com essa situação por ser de periferia, né? Eu me deparei com todo esse processo, né? Meu pai lutou muito para poder, quando chegasse ao período de um Fundamental 2, tentar me colocar numa escola particular, na época, né? E depois eu fiz a prova do SESI Senai
passei na época na prova do SESI Senai, né, fiz eletrotécnica naquela época e terminei ali no SESI Senai. Então, esse processo que nós temos é exatamente de muito tempo. E é isso que me preocupa. Como você falou, é alarmante. Como é que outrora nós tínhamos uma realidade que hoje ainda prevalece? Então, essa política pública dentro do nosso município, voltada para a educação, precisa avançar. Avançou? Avançou. Se eu disser também que não avançou, eu estaria mentindo aqui, né? Claro. Né? Como eu disse, a gente tira o chapéu, parabeniza. Mas a gente precisa olhar realmente com um olhar clínico e crítico para essa questão da educação em Jaboatão. Ô, professor, Jaboatão tem várias localidades distintas, né? São vários Jaboatões. Verdade. Eu como jornalista, como repórter, conheço do lote 56, a Beira-Mar e Piedade de Candeias. Certo. Por que é que existe um Jaboatão rico e um Jaboatão pobre? Verdade. Jaboatão, ele tem, né, o território de Jaboatão chega a ser maior do que o do Recife. Sim. E, por incrível que pareça, né, se chega a ser a maior cidade fora das capitais do Norte e Nordeste, e no eixo Rio-São Paulo é o maior município, né, fora as capitais, claro, né, do Brasil. É enorme. E você é sabe, enorme. Recife é a menor capital do Brasil. Recife é a menor capital do Brasil, verdade. Verdade. Então, essa pergunta é muito boa. O que é que está faltando hoje? Recife é menor que João Pessoa? Recife é menor que Recife Maceió? É menor. Recife é metrópole. Recife é Olinda, é Jaboatão, é Paulista, é Abreu e Lima, é Cabo, é Ipujuca, é Igaraçu, é Itamaracá. Recife é Goiânia, né? Então, essa região metropolitana é muito grande, realmente, né? Mas e aí é interessante Recife em si é a Avenida Agamenon Magalhães, né? Olinda, a Jaboatão, ali pegou a Domingos Ferreira, Agamenon Magalhães, Olinda, acabou Recife. Ferreira, Boa Viagem, acabou. Acabou Recife, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Isso é bem colocado aqui. Realmente. Então a gente vê que é um município, né, a cidade do Recife, realmente uma cidade pequena, né, mas que mesmo com todas as suas problemáticas, ainda assim tem uma evolução em relação a uma cidade como a nossa aqui de Jaboatão. Aí você falou, esse avanço que nós temos, por exemplo, esse retrocesso que nós temos, né, voltado para a questão da área mais humilde de Jaboatão, como os lotes, como, por exemplo, Bulhões, a gente pega Bulhões lá em cima, e a gente traz, por exemplo, para cá, Moeda de ouro. Isso, de bronze, isso, exatamente. Né? Que é exatamente lá. Muito. Olha, mas Sapolândia, é carente de verdade. De verdade. Porque as pessoas assim criam animal para comer. É subsistência. Isso. Exatamente. Olha, Sapolândia, por exemplo, Muribeca. Sítio do Pica-Pau em Marcos Freire. Sapunu em Cavaleiro, na Baixa da Colina. São comunidades que a pessoa entra, a pessoa diz assim, poxa, o que é isso aqui? Exemplo aqui, claro, Jardim Prazeres, Sotave, Olho d'Água. São todas comunidades ali, perto da Lagoa do Náutico, ali, né? Sim, tem situações, quase tudo aí, Vila Sotave, isso. São comunidades que são muito carentes. Aí, o que é que está faltando hoje? O que acontece hoje em Jaboatão, de ter essas comunidades que não são assistidas, porque, infelizmente, um município que nós temos apenas 19,11% dos esgotos sendo colocado para o município e apenas 14,92% de tratamento, é onde a gente vê que... Saneamento básico é 14%. 14%. 14%, porque nós temos 19% de esgoto em Jaboatão todo, mas apenas tratados são 14%. E aonde é que está esse tratamento de 14%? 11% é nas comunidades mais ricas do município. Entendeu? Então, o que é que faz com isso? A política em Jaboatão, quando eu falo política pública em Jaboatão, ela precisa ser colocada realmente em xeque. Para dizer assim, poxa, peraí, é só porque, infelizmente, né, nós sabemos que muitas comunidades carentes não pagam IPTU, até porque não tem condições de pagar 2, 3 mil dentro de um terreno que não valeria nem R$100 para ser pago. Infelizmente, então não tem como. Então, qual é o olhar que hoje, infelizmente, a gestão pública, não só a atual, mas de muitas outras que já vêm, não está tendo para as comunidades carentes? É exatamente isso. Poxa, não paga IPTU, então deixa ele lá. A gente faz o básico, maqueia a situação e o povo sofre com isso? Não pode isso acontecer. E aí eu volto a dizer, isso não é apenas numa atual gestão, isso é coisa que já vem de muito tempo. E o diferencial Fábrica de é isso que acontece. Ali.
fábrica de pós, Cajueiro Seco, né? Exatamente ali aquela parte ali de Cajueiro Seco, por Vacaria. exemplo, é muito complicado. Vacaria, coquinhos, vaquejada, né? Que é toda aquela área de Jardim Piedade, né? Quando pega ali aquela parte do canal, que foi feita até uma obra na época ali em parceria com o governo do estado, com o prefeito Elias Gomes, na gestão anterior, foi feita uma melhoria, mas infelizmente hoje nós temos esses dados aí terríveis. Jaboatão, é incrível isso. Jaboatão ocupa a 94ª posição entre as 100 cidades do Brasil que foi estudado para a questão de saneamento. Isso quer dizer que Jaboatão é o 7º pior município do Brasil em saneamento básico. Perfeito. É o 7º. É o 7º. O Brasil então, como é um caos em saneamento, né? Total. Ô, professor, Total. inclusive, recentemente eu vi algo do governo federal Sim. falando sobre uma possível implantação de empresas privadas para fazer saneamento em larga escala. Quer dizer, Isso. digamos, ao invés de só a Compesa, está em Pernambuco, autorizaria a entrada de outras empresas particulares para fazer o saneamento e cobrar por esse serviço. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor porque quebra esse monopólio, né? Quebra totalmente esse monopólio. Porque hoje o que faz, infelizmente, todo mundo sofreu o que sofre, e quando eu falo todo mundo, já vou aqui falar em Jaboatão, falar no Pernambuco, falar no Brasil, é exatamente esse curvar de cabeça para apenas a Compesa, por exemplo, aqui em Pernambuco. Monopólio porque é o único estatal. serviço estatal. Esse é o grande problema. O grande problema hoje se dá por isso, porque não se tem uma alternativa. Um exemplo claro, vamos lá. Quando sou a favor dos taxistas, sou a favor dos motoristas de aplicativo, mas quando se entra os Uber, quando se entra, por exemplo, outros aplicativos, programas de aplicativos aí, os taxistas tiveram que baixar os preços das suas corridas. Tiveram que buscar adaptação, né? Para poder exatamente concorrer no mercado. Perfeito. Porque antigamente o monopólio era o quê? Era só táxi. Uhum. Então eu lembro que uma vez eu fui a São Paulo, desci lá em Guarulhos, fui para o Paraíso, paguei R$200 de táxi. Da última vez que eu fui a São Paulo, agora em outubro, eu paguei apenas R$58 de Uber. Exato. Então, uma diferença muito grande. Então, assim, eu acredito que hoje a melhor opção é tirar essa questão desse monopólio da mão da Compesa, por exemplo, já estamos falando da Compesa aqui, para que as pessoas possam, de fato, escolher. Digo, não, agora nós podemos sim aqui barganhar, né, o preço em relação à conta que a gente paga. Porque, Tiago, você sabe, você anda Pernambuco todo aí, você conhece a realidade das pessoas, assim como eu também tenho ido, mas você vai muito mais, inclusive, por ser jornalista, por estar vivendo o dia a dia da população aí. Você vê, você chega em lugares que eu sei que você às vezes precisa andar por cima de pedras improvisadas pelas pessoas, porque infelizmente a Compesa não chega lá. E sabe o que mais me revolta? É quando a gente chega, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Augusto Ribeiro na minha comunidade, que eu vou na comunidade, a pessoa me chama, eu vou lá, faço vídeo, faço cobrança, vou até o Ministério Público, faço, dependendo da situação, vou até o órgão competente, né, Prefeitura, Compesa, CELPA, enfim. E eu mostro a realidade através dos vídeos. Eu quero até agradecer a minha equipe que tem feito um trabalho extraordinário nessa questão de edição, de colocar realmente para mostrar a situação. E aí quando a gente coloca a nota que vem, por exemplo, de uma CELP, de uma Compesa, é a seguinte, então, vamos enviar, eu creio que também aconteça isso junto ao telejornal de vocês, né? Vamos enviar uma equipe para analisar o problema, para avaliar. Pelo amor de Deus, já está mostrando esse problema. O problema já foi mostrado. Então, agora, não é apenas chegar lá para avaliar, porque essa avaliação demora meses para poder alguém voltar. E quando volta para resolver o problema? Não já foi mostrado o problema? Não. Agora o que tem que chegar é dizer assim, não, vamos mandar uma equipe lá para resolver a problemática da população. Então, por isso que eu digo, certeza. Eu defendo e também essa possibilidade, sim, da entrada de uma da entrada de uma companhia privada para que realmente mude essa realidade dentro do nosso município e do estado. O senhor é pré-candidato a vereador? Sim, sou pré-candidato a vereador aqui em Jaboatão. Já teve cargo eletivo? Não, nenhum cargo eletivo. Pela primeira vez. Em 2014 eu saí candidato a deputado estadual, porém foi apenas um pedido do meu presidente, né, que eu era presidente do PHS Jovem aqui. E aí teve alguns votos aqui em Jaboatão, tive quase 800 votos aqui dentro de Jaboatão, e de lá para cá eu não fui mais candidato.
Mas esse ano, pelo anseio da população, da equipe, né, a pessoa, não, precisamos instalar, e aí, de fato, foi feito esse pedido e eu fui, né? Realmente me coloquei à disposição do partido para sair pré-candidato aqui em Jaboatão. Hoje, professor, Jaboatão retomou a segunda posição em arrecadação do Estado, né? Que passou um período ali Isso, que Ipojuca tinha ultrapassado. isso, exatamente. Na época da refinaria, ali foi É, exatamente aquela época daquele boom, né? E isso. aí, Jaboatão ficou em terceiro. Mas, Exato. mas você acha que onde é que pode se investir mais em Jaboatão? É indústria, é comércio, é Sim. turismo, é o quê? Vamos lá. Jaboatão hoje, a renda per capita de Jaboatão, né, é de 19 mil, mais ou menos, né, essa é a média de 19 mil, mas o PIB de Jaboatão hoje ultrapassa de 13 milhões. Então, o Jaboatão hoje precisa, apesar de ter o índice do seu IDH, certo, de 0,717, né, que dentro desse processo aí, nós temos esse índice de desenvolvimento que é considerado alto, nós somos o quinto do estado, nós temos o quinto do estado, o quinto município do estado de DH. O turismo hoje de Jaboatão é muito fraco. Também é. Pernambuco, eu Muito acho. fraco. Eu acho Pernambuco Pernambuco, em todo. verdade. Você vai em Maceió aqui pertinho, aquela orla ali de Maceió é incrível. Eu gosto muito ali. Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Isso. Ceará, Ceará, Bahia, tudo dá pau em tudo. Pernambuco de turismo. Até Aracaju mesmo. Aracaju tem Sim. uma orla ali perfeita, né? Poxa, Maravilhosa. Então, até uma pista de kart tem na orla de Aracaju. exato, verdade, verdade, verdade. Eu fui em Porto Seguro ano passado, em abril. Em Porto Seguro, foi a um congresso em Porto Seguro ano passado. E lá em Porto Seguro, a orla de Porto Seguro é uma coisa perfeita. Né? A gente chega lá, tem até, como você falou de kart, eu lembrei agora. Lá tem a parte de golfe. No meio Verdade. da orla, Eu não conheço a Bahia. Uma não pena. conhece, né? Muito Não, mas bonito. irei. Tive a Assim que oportunidade de puder. conhecer. É muito bom, muito bonito a Bahia. Então, assim, o turismo hoje jaboatonense é um turismo que precisa ser investido. E aí, quando eu falo investido, a gente começa a falar, principalmente, pela parte da hotelaria. A parte hoteleira de Jaboatão é precária. Hoje nós temos apenas aqui pouquíssimos hotéis, não chega nem a 12 hotéis em Jaboatão no total. Inclusive, a gente teve uma ação, né, para mim, muito bem sucedida, que foi a engorda, né, das praias. É Exato. um O prefeito atrativo, tá Elias, lindo. Você chega ali muito. uma faixa de areia maravilhosa que dá para você levar criança, que dá para você brincar. Agora Isso. eu recebo denúncia de um esgoto que é jogado ali para dentro do mar. Isso. Exatamente. E isso Me implica no fale sobre turismo. isso. Que danado é isso? Vamos lá. O que é que acontece? No final da nossa. No final, para quem vem de Piedade para Barra, ou início para quem vem de Barra para Piedade, né? Certo. Em Barra de Jangada, ali próximo à Ilha do Amor, já pegando próximo à Ilha do Amor, tem uma situação complicadíssima. Inclusive, eu já até briguei, assim, no bom sentido, em relação a essa questão, por não aceitar essa situação que. O que é que acontece, Tiago? Aquela área ali tem muitos comerciantes que não têm o cuidado de fazer o seu próprio esgotamento ali, né? Fazer o seu próprio serviço de saneamento. E o que é que eles fazem? Colocam todos os dejetos do seu estabelecimento para que eles possam desaguar lá na praia. Então, esse processo é complicadíssimo. E não é só Merece apenas. multa fechar o Tem, estabelecimento. sim, exatamente. Precisa de mais fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente do município em relação a esse processo. Por mais que tenha uma fiscalização, mas não está sendo incisiva. Porque eu acho que fiscalização incisiva é quando ela chega lá e resolve o problema. Sem Não é dúvida. apenas chegar e mostrar. Mostrar qualquer um mostra. Todo mundo tira fotos de redes sociais, a gente posta. A própria imprensa, como uma imprensa séria que é a TV Clube Rede Record, Record TV, né, que agora não é Rede Record, é Record TV, né? Isso. Exatamente, tem feito um trabalho muito bonito em relação a isso. Inclusive, vocês foram lá e mostraram essa realidade daquela situação lá, né? Então, assim, vendo esse processo todo, Tiago, é onde a gente para e analisa e diz assim, poxa, peraí, qual é a seriedade que está tendo nisso? Porque isso não é uma coisa que está acontecendo de ontem para hoje, isso já vai mais de anos Não, que isso e outra acontece coisa, né, ali. professor? Aquela região ali de Ilha do Amor, já se aproximando do Paiva, Sim, é um verdadeiro é um paraíso. paraíso, verdade. Quando você entra no Paiva, você está num lugar privado que é de primeira. Mas quando você sai do Verdade. Paiva, você não tem nenhum tipo de organização,
de padronização, Não, de segurança, guarda não tem. municipal, sabe? Então, eu acho que aquilo ali é um turismo jogado fora, porque aquilo era para ser muito bem frequentado, era para circular dinheiro, Exatamente. era para gerar emprego e renda. Isso. Exatamente. Tiago, você vê, recentemente foi que com a engorda que foi feito com o gestor anterior, né, ao atual prefeito Anderson Ferreira, que é o prefeito Elias Gomes, Sim. né, na época, com aquela engorda que ele fez junto ao governo estadual e parceria com o governo federal, aquela engorda ali de Barra de Jangada trouxe investimentos, como você falou realmente, trouxe investimento de quê? Hoje nós temos prédio de alto padrão ali, prédio de alto padrão, nós temos ali hotel de alto padrão, né? Que já chegando no final, já pegando para entrar para ali, quem vai para a estrada da Cucurana e para o Paiva, temos um hotel de alto padrão ali, que eu não vou citar não, né? Eu não vou dar, Professor, né? Eu vou fazer média aqui para mas ninguém, mas tem. a impressão que eu tenho é que esses prédios que subiram de alto padrão e que inclusive alguns estão parados, e o Sim, hotel, aquilo ali tinha a ver com o swap, com o tinha, complexo. E tinha. quando o swap Exato, caiu, junto. isso. Então, foi perfeito. É, Tiagão deu uma cortadinha aqui. não, tá ouvindo agora? Deixa eu ver agora. Agora voltou. Agora voltou. Não, porque aí assim, eu acho que a engorda foi perfeita. Devia ser feita, Isso. inclusive, no Recife, em Olinda e talvez Exato, em alguns necessário. trechos de Paulista. Isso. Mas acho que não foi a engorda só, ela não faz o turismo. Não, não faz. É Não, preciso, exatamente. é preciso padrão, é preciso É investimento em isso. tornar aquilo viável para o comerciante, colocar um restaurante de primeira, para poder Sim. gerar emprego, renda e atrativos. Exatamente. Você tem, por exemplo, Tiago, aquela área ali, como por exemplo a Ilha do Amor. Você coloca ali o turismo sendo feito por jangadeiros, já que é cultural, vamos mesclar aqui o turismo, cultura, né? Já Perfeito. que é de cultura da nossa área aqui, não é verdade? Colocar ali um jangadeiro, levando as pessoas de um lado para o outro ali, para conhecer aquele outro lado da Ilha do Amor, Sim. fazendo com que ali fosse um passeio realmente, feito o catamarã que tem no Recife, Aham. né? Fazendo com que Poderia isso ser muito acontecesse nesse melhorado. estilo, né? Que poderia ser muito melhorado, realmente. Eu tive a oportunidade de até fazer um passeio daquele catamarã ali, poderia realmente ser melhorado. Então, nesse processo, aqui não tem. Então, essa engorda que foi feita aqui, por exemplo, Barra de Jangada mesmo, agora que colocou, a prefeitura atual que colocou os refletores ali, e os moradores ali se juntaram em parceria com a prefeitura, colocaram umas redezinhas ali para jogar um vôlei, uma coisa ou outra. Mas isso é muito pouco. Recentemente é que foi pintado ali a orla já de Candeias para que as pessoas pudessem ali utilizar o calçadão. No final foi que foi colocado pelo atual prefeito Anderson, né, inclusive, foi colocado ciclofaixa, foi colocado aquelas academias, né, externas para poder o pessoal utilizar ali, que poderia ter colocado alguma coisinha a mais também, porque a população é muito grande para a quantidade de equipamentos que foram colocados, mas já foi um avanço, né, que foi colocado ali. Mas ainda assim, a gente percebe que à noite a única orla que é movimentada é a de Candeias. Por quê? Porque exatamente não tem investimento de restaurantes de qualidade, realmente não se tem. Não se tem. As únicas orlas que tem, a única orla que tem, perdão, é a de Candeias, com alguns restaurantes, são 5 ou 6 restaurantes ali que predominam naquela área ali. Então, é necessário realmente a gente ter como, por exemplo, a segurança com a guarda municipal dando assistência ao povo. Tiago, eu sou defensor totalmente da Guarda Municipal de Jaboatão ser armada para dar apoio logístico à Polícia Militar. Hoje, o comandante do 6º Batalhão, o Coronel Tavares, tem feito um trabalho excelente aqui na área. Mas eu tenho certeza que não consegue, com o contingente que tem, dar conta de todo Jaboatão, que é muito grande. Tanto é que foi necessário formar o 25º Batalhão, ali em Socorro, né, aquela área lá de cima, de Jaboatão Centro, para aquela área de lá, para poder conseguir dar conta de Moreno e aquelas outras áreas. Porque Jaboatão é grande. Então, hoje, olha, eu acho isso incrível em Jaboatão. Jaboatão hoje só tem apenas 365 guardas municipais, entre GMs, inspetores e subinspeitores. Isso é pouquíssimo.
E É o trânsito? Jaboatão todo, Agente? juntando tudo. É juntando tudo. É muito pouco. Muito Muito pouco. pouco. Recife, Ai, Recife tem muito agente de trânsito. Né? exato. Cada Mas esquina Guarda você vê Municipal também, dois, três viaturas. O senhor disse verdade. que é a favor da Guarda Municipal Armada. Eu sou a favor da Guarda Municipal, e sou mais. Eu sou a favor de que a Certo. Guarda Municipal vire polícia municipal. Ótimo. Ótimo. Agora, Perfeito. claro, Perfeito. todos muito bem treinados. Veja, professor, Sim, se a claro. cada esquina que eu vejo tem dois agentes de trânsito, se aqueles profissionais fossem policiais municipais que Isso. fiscalizassem trânsito e fizessem segurança pública. A segurança pública. Lógico. Exatamente. Tá Se você certíssimo, tem certíssimo. escassez na Polícia Militar, se você tem uma demanda, né, muito grande do Estado para dar Isso. conta. Ah, porque a polícia não pode estar em todo lugar. Não pode, eu entendo, eu conheço de polícia. Né? Exato. Agora, a CTTU está em todos os lugares movimentados, corredores Isso. bancários, áreas centrais, a todo momento. A todo momento. Não É tem um verdade. dia que eu não saia de casa para o trabalho que eu não veja duas, três viaturas. Que eu não veja Isso. 10, 15 agentes. Exatamente. Então, isso Exatamente. também pode ser feito nos outros municípios. Então, agora, eu não sei se a Constituição permite ter polícia municipal, mas acho que poderia É. ser pensado em votar isso no Congresso. Nos Estados Com Unidos é assim. certeza. Você Nos tem Estados Unidos é polícia assim. estadual Verdade. e municipal. E a E o municipal. policial, ele é policial para tudo. Ele é policial para prender, ele é policial para multar no trânsito, ele é policial Isso. para multar civilmente, como, por exemplo, o uso de máscara, que alguns municípios multam quem não usa. O Multam. policial Isso. tem, sabe, toda essa possibilidade. Essa Agora, autonomia, né, de trabalhar. autonomia. Agora, o policial ele precisa ter bem, Isso. tem que ser bem treinado, tem que ser bem remunerado Isso. e tem que, né, honrar aquela farda que ele usa para a população poder ter a confiança na corporação. Exatamente. Então, Não, eu só a concordo favor. plenamente, Ian. Olha, Jaboatão, por exemplo, criminalidade entre 2018 e 2019, Jaboatão, foi em média de 7,3%. Isso dá em média de 317 mortes por arma de fogo e por crimes de alto, que eles consideram como alto índice, né? Isso segundo a OBDE, né? Que é a base de dados do Estado, né? Então você tem aí 7,3%. Você diz, Augusto, mais 317 mortes para 700 pessoas, 700 mil pessoas, mais de 60 mil que moram em Jaboatão. Podemos dizer que a cada morte é uma tragédia. Então, 717 mortes são 317 tragédias que aconteceram Claro. no nosso município. Né? Então, pegando esse gancho que você falou em relação à questão, por exemplo, da guarda de trânsito, também trabalhar com essa questão da polícia municipal, por exemplo, se o caso fosse aprovado. Eu fui a São Paulo, quando eu já pude ir em São Paulo algumas vezes, e inclusive conversei com o inspetor da Guarda Municipal de São Paulo. Fiz algumas anotações lá, né? Isso é mal de professor, onde a gente vai, a gente tá sempre. Eu acho que jornalista é pior, Igual. Onde tá anotando, né? Sempre. Tá anotando. Então, assim, Agora a gente tem conversei com ele. Agora a gente tem o smartphone, né? Aí eu já anoto no WhatsApp, já mando. Fica mais fácil. Já mando para alguém, aí já tá salvo lá. Fica direto, é verdade. Então, eu conversei com ele lá na época e perguntei como era o processo. O diretor disse: olha, é muito tranquilo. A gente aqui trabalha da mesma forma que a polícia trabalha, temos a mesma autoridade que a polícia tem aqui, trabalhamos armadamente, né, como também a polícia trabalha, e eles são respeitados. Por quê? Verdade seja dita, tem até uma frase de Siqueira que eu acho interessante, do Siqueira Júnior, que ele diz assim, seu amigo, né, Siqueira Júnior? Meu amigo. Que ele diz assim, eu sei disso, que ele diz assim, né, bandido não tem medo de câmera, bandido tem medo de bala. E isso é verdade. É verdade, entendeu? Por isso que eu defendo realmente uma guarda municipal armada, porque bandido não vai ter medo de cacetete, não. Porque a guarda municipal, dentro da situação, e que muitos trabalham até sem cacetete. Porque hoje, eu estava conversando essa semana com o presidente do sindicato aqui da Guarda Municipal de Jaboatão, o Eric, um abraço para o grande amigo Eric, que é o presidente, e ele está dizendo para mim, professor, nós estamos passando por uma situação de sucateamento na nossa Guarda Municipal. Inclusive, os prédios que nós estamos está abandonado. Os prédios que nós estamos trabalhando e que nos dão guarita estão abandonados. Nós estamos há um bom tempo, infelizmente, sem ter o básico, que é uma farda. Há 2 anos e meio sem farda. Então, assim,
eu espero que a gestão atual, que eu sei que tem compromisso com a mudança aqui em Jaboatão, mas que olhe pela Guarda Municipal, Tiago, porque é um fator primordial para a nossa segurança. Se não tivermos uma Guarda Municipal bem preparada, uma Guarda Municipal bem assistida, eu tenho certeza que eles não vão querer nem sair do local de onde eles se concentram para ir para as ruas para poder fiscalizar. Porque hoje, infelizmente, qual é o serviço da Guarda Municipal em Jaboatão? Você colocar um policial, um guarda, para trabalhar num carro arrebentado, sem ar-condicionado, com fardamento, né, sem um colete, o cara vai dizer que é isso. Né? Jogar a sua vida. Profissional. Verdade, plenamente. É complicado isso. Então, hoje a Guarda Municipal está nessa situação. Então, o Jaboatão hoje precisa ter essa guarda. Eu defendo, e caso, né, chegue lá a Câmara dos Vereadores, eu serei um defensor nato para que se aprove o armamento para essa Guarda Municipal e que se abra concursos urgentes e que se chamem os concursados que já passaram. Né? Que chame e coloque esse pessoal na rua e que se monte, porque tem que montar uma logística para esse pessoal. Né, aí pensa comigo. Eu estou dando como exemplo mais o Recife, porque eu moro Sim, Recife, por favor. Né? Mas a gente faz a comparação porque Jaboatão é até maior do que Recife, como a gente já falou. Verdade. Mas vamos lá. Então você chega em cada esquina do Recife, as principais, né, os principais corredores, avenidas, você tem lá 3 agentes de trânsito, você tem as viaturas rondando, e aí as pessoas olham e dizem o quê? Indústria de multa. Indústria de multa, Eu sou a favor de multa, amigo. Sinto muito. Se claro. Você passar o sinal, você tem que ser multado. Tem que ser multado. Tá errado? Se você correu acima da velocidade, tem que ser multado, tem que ter radar. Tem sim, tem que ter radar. Exatamente. Agora, veja, você concorda comigo que mudaria um pouco a aceitação da população se esse agente de trânsito não apenas aplicasse a multa, se ele também fizesse a segurança, se ele também estivesse observando, iria inibir uma ação criminosa. Isso. Exato, concordo. Você tem 3 agentes de trânsito numa esquina, os 3 armados com poder de polícia. Você acha que ia ter batedor de celular no sinal? Não, jamais. Aí jamais. A população ia se sentir mais segura e passaria a dar mais valor àquela informação e àquele profissional. Exatamente. O agente de trânsito, acho que é o que mais sofre. Porque ele paga, ele aplica a multa, mexe no bolso do cidadão, está desarmado, o cidadão pode partir para cima. Existem casos até de morte. Eu já vi de morte, sim, claro. Uma mulher, um agente de trânsito de Olinda, que aplicou a multa no motociclista, ele saiu, voltou armado e deu um tiro nela. E foi preso. Sabe por que ele foi preso? Porque socorreram ela ainda para o Hospital da Restauração e na mão dela estava anotada a placa da moto. E chegaram até a moto. Né? Só que ela não pôde se defender por quê? Desarmada. Exato. Ela aplicou desarmada. Fez o trabalho que ela foi treinada e que protege a sociedade. Porque quando você multa um carro, um motorista, aquele trabalho ali é para proteger o outro cidadão. Porque se ele avançou, com toda certeza, ele pode matar alguém. Exato. Como aconteceu já, né? Atropelar alguém. Exatamente, concordo plenamente. Às vezes da gente precisa crescer. Em relação a isso, verdade. É aquela história, né? Quem tá andando na cartilha não tem medo da resolução. Quem não deve, não teme. Né? Quem não deve, não teme. Né? Eu sempre falo isso. Eu defendo também essa questão. Por exemplo, hoje, eu vou pegar esse exemplo de Recife, com câmeras de monitoramento, com guardas municipais. Jaboatão hoje, olha, é incrível isso. Jaboatão hoje, ele ocupa a 2ª cidade com maior índice de infração de trânsito no estado. Jaboatão hoje ocupa com o 2º maior infração do estado. Né? A gente chega a bater quase igual ali em Caruaru. Né? Em Caruaru a gente está meio que pau ali. Quero até mandar um abraço lá para Rodrigo Pinheiro, vice-prefeito de Caruaru, e Raquel Lira lá, que são amigos nossos. Né? Abraço para todos. Então, assim, terra maravilhosa. Ali eu amo aquela terra, amo muito Caruaru. Pelo menos tá demais. Tá antes da pandemia. Vamos ver se as coisas melhoram. Verdade. Então, assim, você vê, o que é que está faltando hoje em Jaboatão, por exemplo? Câmera de monitoramento. Porque o projeto está aí, mas não foi botado em prática.
As câmeras de monitoramento que tem em muitos locais aqui em Jaboatão estão desligados. O que é que adianta ter apenas um ônibus ali em Prazeres, de frente a um determinado supermercado, não vou falar o nome, né? Mas determinado supermercado ali em Prazeres. Mas pode falar o Que... nome, não tem problema não. Posso falar o nome? Então ó, de frente ao Arco Mix ali de Prazeres, nós temos ali, né, uma base móvel ali da prefeitura, mas que na grande verdade só toma conta daquele raio 360 ali onde ele está. Poxa, muito pouco, mas na frente, coloca assim, tem que colocar semáforos aqui em Jaboatão, em vários locais. Eu serei defensor disso, da intensificação de semáforos aqui em Jaboatão, e junto a esse semáforo, colocar câmera de monitoramento nesses semáforos. E não apenas na área nobre do município, mas também na área mais carente do nosso município também. Por quê? Porque aí nós vamos ter a fiscalização do trânsito, como hoje em Recife, as câmeras de segurança hoje, né, do Recife também servem para multar, como também serve para dar segurança à população. É a parceria da CTTU com a Secretaria de Defesa Social. Defesa Social. Isso é muito importante. Então, por que não trazer isso para Jaboatão? Gente, Jaboatão é a segunda maior cidade do estado. Precisa ser vista como tal situação. E mais, instalar câmeras modernas com um detector de face. Com detector de face, sim. Que aí ela vai apontar que ali tem um foragido. Que ali Concordo. tem um presidiário em regime semiaberto que deveria estar em casa. Está quebrando a condicional. Isso. Né? Isso. A gente tem essa tecnologia. Exatamente. É muito importante isso. Então, você vê, não temos esse tipo de situação. É como eu falo, a segurança pública é complexa, mas são pequenas coisas que podem já avançar a segurança pública de Jaboatão, do Recife, do nosso estado. Claro. Né? Então, avançou. Mas aí, temos aí mais de 2.000, 3.000 policiais aí esperando ser contratados para poder entrar em atividade. Policiais esses que poderiam ser colocados exatamente como cidades como Jaboatão, como Caruaru, como o próprio Recife. Então, é necessário se trabalhar nesse mecanismo chamado segurança pública. Tem um olhar holístico, uma visão holística para essa situação. Se tem essa visão holística, as coisas melhoram, as coisas avançam. Se não termos essa visão holística, vamos estar o tempo inteiro ocupando né, Jaboatão, por exemplo, ocupando essa posição tão terrível que nós temos hoje de uma cidade violenta, que ocupamos até alguns anos atrás a segunda cidade mais violenta do município. Né? Só estamos perdendo por Cabo. Né? Do eixo aqui, da região metropolitana, éramos a segunda cidade mais violenta, só perdendo para o Cabo, né? Então, assim, é necessário parar, colocar aquele setorzinho para trabalhar da segurança pública do município e dizer assim, o que é que está precisando mudar? Aonde precisamos avançar? Vamos escutar os anseios da população, escutando os anseios da população, que eu acho que é gritante isso, se colocará em prática, de fato, a melhoria para a segurança pública do município. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui, né? Eu não estou nos comentários porque eu estou dando toda a voz aqui ao professor, que é o meu convidado. Mas deixa eu agradecer ao Leandro aqui. O Leandro Oliveira, ele está me fazendo um elogio aqui, eu estou muito feliz. Ele disse que eu sou um cara 100% do bem. Então, obrigado. Eu discordo, é 200. Obrigado. Eu tento. É 200. Eu tento, mas todos nós temos nossas falhas. Professor, para a gente começar a finalizar, eu tenho outro compromisso. Quais são, então, assim, vamos fazer um resumo das suas principais metas, da onde você acha que pode mexer e melhorar? Vamos lá. Tiagão, antes de a gente encerrar, eu poderia até, por favor, pedir permissão aqui para mandar um abraço para a Joana aqui, professora Joana, que está aqui assistindo, que é sua fã também. Obrigado. Professora Joana Dark. Professor, já tem meu respeito e meu carinho. Maravilha, sua fã. Quando eu entrevisto as pessoas, eu pergunto o nome e a profissão, né? Porque a gente coloca ali embaixo da televisão, né? Augusto Ribeiro, professor. E aí muita gente diz assim, professor aposentado. Aí eu faço, opa, professor nunca se aposenta. É verdade. É igual policial. O professor sempre vai ensinar. Sempre vai ensinar. É verdade, sempre. A você sentar direito na mesa, você ter educação na hora de fazer uma refeição. Concordo plenamente. Eu mesmo estou sentindo a maior falta da minha sala de aula, porque é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu escolhi fazer, eu amo mesmo, e está sentindo muita falta, gente. Todos os professores. Então, a professora Joana está aí, realmente. E Eduardo Martins também, que é
um dos gestores aí da Universidade Católica de Brasília, aqui em Recife, que também é seu fã, está aí assistindo a gente também. Também Tiago Martins. Forte abraço para ele, né? De biologia, né? Joana Dark, professora Joana Dark. Beijo. Isso. Tá bom, vamos ela lá, mesma. professor. Mas vamos lá. Sim. Então vamos lá, minhas bases, né? Andando pelo nosso município, a gente começa a ver os anseios da população. Primeira coisa que a gente precisa mexer, ou melhor, primeira coisa que a gente precisa colocar em prática é a lei orgânica desse município. Se a lei orgânica do município ela é respeitada, ela é bem trabalhada, ela é bem entendida, as coisas começam a andar da forma que tem que ser. Quais porque são os esse pontos, é o problema. Os pontos que você vê nessa lei orgânica que precisam ser mais bem elaborados ou melhor postos, colocados em prática? Investimento na educação é a primeira coisa. Eu vejo que hoje, infelizmente, por mais que tenha sido feito, mas a quantidade de escolas e creches no nosso município, como eu já falei, a gente começou no início falando sobre isso, é muito pouco. Então a lei orgânica fala que existe um investimento que precisa ser feito muito mais, mas infelizmente não está acontecendo isso. Então é pegar o Fundeb, colocar esses valores aí que estão sendo investidos, por exemplo, do Fundeb, que foi até aprovado no Fundeb agora. Espero que esses valores sejam engajados dentro do município para que realmente as escolas sejam melhoradas, a merenda seja melhorada, os materiais sejam melhorados, os professores sejam bem valorizados na sua questão de remuneração, qualificados, né? Porque é necessário isso acontecer. A segunda a opção que eu coloco aqui também é imprescindível. O saneamento básico nesse município precisa avançar. Urgente, Tiago, urgente. Nós não podemos mais ter, como eu fui antes de ontem numa comunidade, onde as pessoas saem das suas casas e têm que pisar dentro literalmente do mato, porque não tem um saneamento feito com qualidade. Ruas que precisam ser calçadas de fato, porque na prefeitura está como calçada, mas na grande verdade não estão. Então a fiscalização ela precisa ser feita com muita primazia em relação a isso daí, né? A terceira coisa que eu acho bastante importante aqui no município que precisa ser feito: saúde. Nós temos apenas 65 unidades de saúde em Jaboatão, porque o prefeito Anderson Ferreira inaugurou várias agora no seu governo, porque senão nós estávamos quebrados em relação a isso daí. Então nós temos apenas 3 UPAs aqui, 2 do estado e uma municipal, 2, né, estado e federal, e uma municipal que é ali em Sotave. Então a saúde de Jaboatão precisa ser vista com muito mais qualidade. Então, é a terceira coisa que eu defendo. A quarta eu vou juntar essas duas. Transporte público em Jaboatão. Precisamos pegar essa turminha aí dos micro-ônibus e assim, vem cá, ou vocês trabalham da forma que é para trabalhar, com qualidade e atendendo a população da forma correta, ou então vocês vão ter que sair. Eu não defendo que eles saiam, porque ali tem cobradores, ali tem motoristas que são pais de família que precisam todo dia levar o alimento para sua casa. Não, mas precisa ter uma fiscalização. Fazer o serviço bem feito. Bem feito. Eles têm uma concessão pública. São honrá-la. Isso, honrá-la. Exatamente. E ter essa visão, a prefeitura precisa ter essa visão de não está tendo, mensalmente não, mas trimestralmente, né, quadrialmente, mensalmente, fazer uma avaliação. Perfeito. Isso. Perfeito. Fazer uma avaliação. Chamar esse pessoal. Não faz a avaliação dos carros? Não se tem a avaliação dos selos que são feitos para poder os carros andarem no ano letivo? Então, por que não se faz da mesma forma uma requalificação com esses motoristas cobradores? Então, tá essa base. O transporte de estudante escolar, né? 6 meses de fiscalização. 6 meses avalia o carro, vê se está em condições, vê se a sinalização está correta. Né? Então, é necessário. Funciona em alguns setores e em outros fica esquecido. Esquecido, exatamente. Isso, concordo plenamente. E aí, o que é que pode ser feito para poder encerrar? O que é que encerrar isso aí, porque eu sei que você tem outro compromisso. O que é que tem que ser feito urgentemente? Nós temos hoje 35, em média, 35 bairros dentro de Jaboatão, dividido em 7 regionais. Pega a Secretaria de Transporte de Jaboatão e coloca fiscais para estar atuando dentro das regionais, de cada regional dessa, e aí aquela área ali, naquele raio daquela regional, vai se fazendo um processo de requalificação na própria regional para esses motoristas, para esses cobradores, e a fiscalização ela vai ficar muito mais incisiva do que apenas uma secretaria chegando lá e fazendo a fiscalização de todo o transporte público do município. Se dividir, se fracionar essa fiscalização, fica muito mais fácil e a população não vai sofrer o que hoje sofre, de estar parecendo mais como muitos eu escuto. Estou dentro de uma sardinha,
de uma lata de sardinha, Carro de porque é boi. isso que infelizmente acontece. É o carro de boi, pois é, o carro de boi, Já andei que é isso que muito de infelizmente ônibus, acontece. professor. Muito. Né? Pois é, também, também, Pois é. também, Thiago. Doutor, obrigado, professor. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos que participaram aqui. Doeu. E a gente vai ter outros encontros, né? Estivemos juntos, inclusive, com o Carlos Bala, né, em São Isso, Martim. verdade. Vamos marcar uma Nosso visita aí amigo, também em Jaboatão. Vamos se vamos juntar, lá. porque no que eu puder ajudar também, eu faço questão. Eu sou um grande defensor do saneamento básico. Isso aí, Eu o que eu agradeço. puder defender o saneamento, porque, poxa, né, você vê crianças crescendo dentro de esgoto a céu aberto, né, sem banheiro, fazendo Isso, necessidades, em buraco no chão. Isso dói no meu coração, até porque eu tenho um filho, né, e, enfim, é desumano. exato. Isso é verdade. Cadê os direitos Com certeza. humanos? Cadê os direitos humanos? Exatamente. Só no papel é muito bonito, a Pois prática é é. outra, né? A prática é outra. Professor, Hein? obrigado. A gente vai fazer outra live depois, tá? Vamos lá. E E eu quero vamos ver. falar numa próxima sobre idosos e a parte de animais do nosso município, que precisa ser mais Ótimo, assistido. ótimo. A gente faz uma outra live para falar sobre isso. Eu sou um grande defensor também do, Ótimo. do direito dos idosos, viu? Eu tô sempre, Maravilha. me preocupo muito com os idosos. Eu acho que é uma população que precisa de toda a atenção, conforto e segurança de É saúde verdade. e física, né? Porque infelizmente a gente vê Muito. que também são maltratados e, enfim, é muito lamentável. Mas Demais. Demais eu, mesmo. eu converso muito também, viu, professor? Eu gosto muito de conversar e de debater ideias. Oh, maravilha. Isso é bom. Estou aberto para isso. Eu que lhe agradeço pela oportunidade de ser entrevistado por este grande homem que eu tenho uma admiração, um Obrigado. respeito muito grande. Muito E eu, como obrigado. eu sempre lhe digo, sou seu fã. Sou seu amigo, mas sou Obrigado. seu fã. Sou seu fã de verdade. Obrigado. Estou lhe acompanhando por aqui também e espero que seus projetos se concretizem e que o senhor possa fazer algo pela população que tanto precisa. Muito obrigado, Muito professor. obrigado. Obrigado, Thiago. Um Até abraço. mais, Juntos somos abraço. gigantes. Um abraço. Tchau, tchau.